A Irlanda é famosa por suas belas paisagens verdes e uma história e cultura ricas. É um lugar conhecido por sua beleza natural e a simpatia das pessoas. Neste país encantador, com seus castelos antigos e o ar fresco do oceano, os visitantes adoram o charme dos bares locais e a música alegre que se ouve por toda parte. Porém, por trás dessa beleza, a Irlanda enfrenta problemas sérios que afetam a vida das pessoas: desigualdade social, dificuldades para encontrar moradia e um aumento no número de pessoas pobres são desafios importantes. Mesmo com a economia crescendo, a riqueza está nas mãos de poucos e muitos lutam para ter uma vida confortável. Esses problemas mostram que até os lugares mais encantadores têm dificuldades que precisam ser resolvidas. Graças a Deus eu estou me recuperando. Ainda não sei te dizer se eu estou bem, mas no caso bem melhor do que eu estava nos primeiros dias, tá bom? Eu precisei sim ficar a semana afastada do trabalho. Na verdade eu imagino até que eu precisava ficar mais, porém eu não consigo, porque a lei aqui você não é pago, sabe? Todos os dias, você não é indenizado todos os dias de atestado. Não é de hoje que imigrantes brasileiros relatam ataques, normalmente de cunho xenofóbico, de irlandeses, em sua maioria vindos de grupos de adolescentes conhecidos como knackers ou nanás, termo pejorativo conferido aos jovens de camadas mais pobres. Com o boom dos aplicativos de entrega durante a pandemia e com a maioria dos entregadores sendo imigrantes, os riders têm sido alvo constante de ataques e roubos feitos por jovens irlandeses. O termo knacker tem uma origem interessante e variada, com significados que mudaram ao longo do tempo e de lugar para lugar. Originalmente na Irlanda e no Reino Unido, knacker era usado para descrever uma pessoa que trabalhava em um knacker's yard, ou seja, um local onde animais mortos ou doentes eram descartados e desmontados. Esses trabalhadores eram responsáveis por reciclar partes do corpo de animais que não eram adequadas para consumo humano, transformando-as em produtos úteis como cola, fertilizantes e ração animal. Com o tempo, o termo começou a ser usado de forma pejorativa para se referir a pessoas consideradas de baixo status social ou econômico. Na Irlanda contemporânea, por exemplo, ele é frequentemente usado de maneira depreciativa para descrever grupos de jovens percebidos como desordeiros ou delinquentes, geralmente associados a comportamentos antissociais e crimes menores. Esta conotação negativa reflete estigmas sociais mais amplos e é considerada ofensiva. O que é o naná? Cara, o naná, a gente pode dizer que ele é um adolescente delinquente que ele é protegido pela lei aqui. No caso, eles são inimputáveis, vamos dizer assim. Eles não podem ir pra cadeia e não tem tipo um... Como é que é o nome do bagulho que prende adolescente aí no Brasil? Esqueci. FEBEM. FEBEM, não tem uma FEBEM aqui pra botar essa filha da puta. Então eles ficam na rua aí o dia inteiro fumando maconha, quebrando carro, roubando bicicleta, Vítimas roubando da moto. sociedade. Grandes vítimas da sociedade. Esses vagabundos aí ficam o dia inteiro sentando em casa, coçando o saco, recebendo salário que eu pago, e eu fico muito puto toda vez que eu recebo. Minha folha de pagamento tá lá 10% a menos pra sustentar esses vagabundos aí, esses safados. Pois é. A Irlanda, um país com 5 milhões de habitantes que está crescendo rapidamente, recebeu mais de 120 mil imigrantes no último ano, o maior número em 15 anos. Esse grupo inclui muitos refugiados ucranianos que fugiram da guerra. No entanto, o país está enfrentando dificuldades para construir moradias suficientes. As propriedades são poucas e os preços estão muito altos, tornando difícil para muitos cidadãos comprar ou alugar um lugar para morar. Há alguns meses, Dublin viveu uma noite de caos total, com um protesto violento de anti-imigração. Um ônibus e um carro foram queimados na ponte O'Connell e grupos mascarados causaram destruição no centro da cidade, enfrentando a polícia e soltando fogos de artifício, que deixaram um cheiro forte no ar. Durante o tumulto, um jovem de capuz preto dançou no meio da confusão, comemorando e chamando a situação de linda. Para quem viu de fora pela TV, parecia que Dublin tinha perdido o controle.
Mas para quem estava lá, era um momento de extravasar a raiva e pedir mudanças. Muitos acreditam que a Irlanda tem sido muito relaxada ao permitir a entrada de estrangeiros no país, sem verificar quem realmente são, o que deixou algumas pessoas preocupadas com a segurança. Após boatos de que um estrangeiro havia atacado 3 crianças e um funcionário de creche com uma faca, a tensão aumentou. Revoltados, vários grupos foram para a Praça Parnell, onde o ataque teria acontecido, e começaram a criar mais confusão. No meio do tumulto, Samantha, uma mãe de 27 anos, expressou seu descontentamento. Ela disse: "As pessoas precisam lutar por este país. Não tenho nada contra estrangeiros que respeitem os irlandeses, mas aqueles que chegam sem controle e causam problemas precisam ser contidos." A Irlanda está enfrentando uma grande dificuldade com relação à moradia. Um problema que não é de agora, mas que tem se agravado com o tempo. Esse problema afeta tanto as pessoas que estão chegando ao país, quanto os cidadãos irlandeses que já vivem lá. Simplificando, está cada vez mais difícil encontrar um lugar para morar. A principal questão é a escassez de casas e apartamentos disponíveis para alugar. Isso faz com que os preços dos aluguéis subam muito, chegando a um ponto em que algumas pessoas precisam gastar até metade do que ganham apenas para pagar o aluguel. Imagine ter que usar metade do seu salário só para cobrir o custo do lugar onde você vive. Isso sem contar outras despesas essenciais, como comida e transporte. Esse problema não surgiu do nada. Já em 2018, era notável a falta de moradias na Irlanda e até houve protestos em Dublin, a capital do país, onde as pessoas expressaram sua insatisfação com essa situação. Com o passar dos anos, a crise só piorou. E hoje muitas pessoas lutam para encontrar um lugar acessível para viver. Mesmo quando encontram alguma opção, muitas vezes o aluguel é tão alto que se torna inviável. A Irlanda tem experimentado uma série de desafios econômicos e sociais nos últimos anos. Um aumento significativo na imigração, particularmente de brasileiros, foi observado, com o número de imigrantes do Brasil crescendo mais de 430% entre 2018 e 2022. Muitos são atraídos por melhores salários e oportunidades de emprego, mas enfrentam dificuldades ao chegar, incluindo violência e discriminação. Além disso, cortes de empregos por empresas multinacionais de tecnologia e uma crise imobiliária exacerbada pela inflação têm afetado a qualidade de vida e as perspectivas de futuro no país. A situação do emprego na Irlanda reflete a complexidade de equilibrar a imigração, a integração social e a estabilidade econômica em tempos de crise. Grandes empresas, especialmente as multinacionais e as de tecnologia, aproveitam um sistema de impostos bastante vantajoso, com uma taxa de imposto corporativo de apenas 12,5%, que é mais baixa do que em muitos outros países desenvolvidos. Esse sistema de impostos baixos faz parte de uma estratégia do governo irlandês para atrair investimentos estrangeiros e ajudar na instalação de empresas globais, o que tem ajudado a movimentar a economia local. No entanto, essa política tem seus problemas. Uma das críticas é que, mesmo essas empresas ajudando a economia local com a criação de empregos e melhorias em infraestrutura, boa parte do lucro que elas geram acaba sendo enviado de volta para os países onde têm suas sedes principais. Isso significa que, mesmo operando na Irlanda e se beneficiando das taxas de impostos baixas, a maior parte do dinheiro ganho não fica no país. Isso limita o dinheiro disponível para o governo investir em serviços públicos importantes, como saúde, educação e moradia. Esse envio de lucros para o exterior, junto com as taxas de impostos baixas, levanta uma discussão sobre se a quantidade de impostos arrecadada é suficiente. Alguns sugerem que as taxas de imposto deveriam ser aumentadas para que as empresas contribuam de maneira mais justa, garantindo que mais do dinheiro que elas ganham ajude diretamente no bem-estar social e econômico da Irlanda. E o que você acha em relação aos impostos? Deve aumentar? E quando falamos de imigração, parece que todos os países que abriram a porteira estão se dando mal, como no caso da Suécia. Você quer saber o que está acontecendo na Suécia? Então clique no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por chegar até aqui. Valeu e até mais.